Qual que é a responsabilidade da pessoa que comete suicídio como consequência de uma forte obsessão? No meu entender, já no terceiro grau, que seria a subjugação. Na verdade, a gente não pode dizer assim que 100%, porque é uma coisa muito forte se dizer. Mas o esperado em fenômenos de suicídio é processos obsessivos. Porque num processo em que vai levar a pessoa a um suicídio, você está negando um dos instintos mais profundos que o ser humano possui, que é o instinto de conservação. O processo de dor toma uma dimensão tão grande que a criatura passa por cima desse mecanismo. Ela como que nega toda a estrutura que ela construiu ao longo de toda a sua caminhada pelo reino animal, todas as experiências, fugindo do predador, tentando se defender. A gente foi desenvolvendo esse instinto de conservação ao longo do tempo. E a pessoa passar por cima disso é porque existe uma forte influência espiritual. Então, o esperado nos fenômenos que dizem respeito à desencarnação pela via do suicídio é que sejam processos obsessivos. O que não quer dizer que, por ser um processo obsessivo, ele será sempre um processo motivado pelo ódio. Isso aí é que não é verdade. Existem muitos processos obsessivos que redundam em suicídio que são motivados por afinidade. O que seria isso? O espírito, ele se vincula a nós, não porque ele nos odeie, porque ele queira nos levar ao suicídio. Não. Ele, na verdade, quer se aproximar de nós porque ele se acha parecido conosco. Nós estamos tristes, eles estão tristes também. Eles se vinculam a nós, eles se estreitam as suas mentes às nossas e a gente começa a pensar quase que junto as mesmas coisas. Então, acaba acontecendo o suicídio pela via obsessiva. Então, na primeira parte da sua pergunta, a questão da obsessão, sim, ela é um fenômeno praticamente inalienável no processo do suicídio. Mas você não quer saber isso, você quer saber a responsabilidade, considerando que a pessoa está dentro de um processo obsessivo. Todos estão, assim, via de regra, né? Então, as circunstâncias que a gente encontra são vinculadas a processos de perturbação espiritual. E aí, mas como que a pessoa vai responder se ela está numa condição tão avançada de obsessão? É verdade. É muito grave isso e as entidades obsessoras, elas assumem parcela da responsabilidade nesse mecanismo do processo desencarnatório. Inclusive, a gente acha que já tratou isso aqui, que de uma estratégia que é citada no livro Amor e Ódio, onde Ivone Pereira, na verdade, Charles, conta a história que os obsessores perturbam a pessoa até próximo da hora em que ela comete o ato final. Quando ela vai cometer, ele se desconecta para deixar a pessoa sozinha, na expectativa de dar a ela maior responsabilidade sobre o que ela faz. E por isso que, segundo o livro fala, algumas entidades, algumas pessoas, quando vão para a tentativa final, do ato final, elas voltam, elas recuam. Então, seria uma desconexão obsessiva antes da hora, e a pessoa retomando a lucidez, ela fica com medo e ela recua diante da possibilidade, e essa desconexão dá o sentido de lucidez do indivíduo e acaba não acontecendo, graças a Deus, aquilo que se pensava que poderia ocorrer. Então, eles possuem atenuantes, sem dúvida, eles não possuem responsabilidade integral, porque os obsessores respondem também pelos atos que cometeram, mas em virtude do espírito não se auto-perdoar, ele mesmo não se perdoa, não é pelo ato, mas é por ter permitido o processo obsessivo, ele sofre em função disso, e os casos que a gente lê nas obras, o que a gente vê, já são de espíritos dentro de processos obsessivos que experimentam as consequências que a gente vê. E aí, quero só para terminar dizer que, embora a condição dos suicidas no mundo espiritual não seja uma condição favorável, ela não é uma condição de espíritos que a gente possa dizer, não, compensou fazer, nunca compensará, sempre será um equívoco, sempre será acompanhado de uma série de experiências dolorosas, mas esses espíritos, mesmo fazendo essa opção, eles têm a possibilidade, evidentemente, como todos, de se reconstruírem, e eles lá na frente se reconstroem, retornam suas histórias, seguem
caminham e refazem suas vidas. Eles vão seguir na mesma velocidade que os outros? Provavelmente não, vão ficar um pouco mais atrás pelo tropeço, mas eles também seguem na direção da felicidade e um dia também se tornarão espíritos felizes e resolvidos.